Noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para você que está assistindo essa live agora ao vivo. Boa noite para você que está assistindo essa live gravada. Boa noite, Gi maravilhosa, seja muito bem-vinda. Hoje é o nosso sexto encontro do Ponto de Partida, essa série de lives que nós estamos fazendo. E hoje nós temos um convidado muito especial. Olha, ele já está pedindo para participar, vou aceitar ele aqui. Valdecir, boa noite. Aqui. Oi. Aqui, deixa eu ver. Sumiu o teu convite, Gui. Manda de... Ah, chegou! Ei, Oi, Joyce. lindeza! Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente Ah, que bem. Boa bom. noite. Que bom. Boa noite. Como é que você tá? Eu tô excelente, e você? Eu tô bem. Coração meio... Ah, imagina. Boa noite, todo mundo que está entrando. Eu vejo todas vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live que eu estava contando que essa é a sexta live da série que a gente está fazendo Ponto de Partida. E dessa vez, agora, a primeira delas com um convidado muito especial, que é você. Mas eu não quero te apresentar, eu quero que você se apresente, pode ser? Sim, Joyce, sim. Então, gente, boa noite. Eu sou o Guilherme. Eu venho me desenvolvendo muito, né, nos últimos anos e a Joyce entrou nessa caminhada comigo agora recentemente e foi um encontro mesmo, né, Joyce? Foi um Foi. encontro lindo em Floripa, né, essa cidade que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, com o mesmo objetivo, né, que a gente tem de servir as pessoas, de é, ajudar, né, ser luz, assim, né, conforme a gente pode e consegue, né. Então, é uma caminhada de desenvolvimento que a gente vem seguindo e a gente vai conhecendo pessoas, né, e a gente se encontrou, foi maravilhoso. E agora estamos transbordando juntos, né, cada vez mais. A gente aprende que o campo, ele não une pessoas, ele une propósitos. E é É, exatamente sobre propósito que a gente vai falar hoje. Eu sim. gostaria que você explicasse um pouquinho às pessoas que estão nos assistindo, seja ao vivo, seja no gravado, propósito. Fala um pouquinho pra gente aqui. Sim, o propósito para mim é algo que não que a gente faz, e sim que a gente constrói, né? O propósito vem, que a gente fala muito sobre missão e propósito, né? O que que é missão e o que que é propósito. Então, o propósito para mim é muito forte como algo que você faz que você podia fazer de graça, né? A gente, como profissionais do desenvolvimento humano, a gente sabe que a gente podia fazer isso de graça, o que a gente está fazendo, né? Sim, E com até o que certeza. a Soninha, nossa mestre, fala, né? Eu podia fazer de graça, por isso que eu cobro muito caro. Porque é de fato essa abundância que a gente tem dentro da gente de transbordo, né? Então, o propósito para mim vem desse lugar onde ele não é um trabalho, ele não é um lugar, ele não é algo, e sim o que a gente desenvolve dentro da gente, né? Que a gente tem de mais bonito para conseguir entregar para as pessoas. E não só nesse processo de desenvolvimento, mas também de todas as formas, né? Então, pessoas que trabalham, né? Minha mãe trabalha na prefeitura, mas ela entrega tanto, né? É um propósito dela ajudar outras pessoas. Então, ela usa a ferramenta que ela tem para transbordar isso, né? Então, a gente consegue encontrar isso, né, na nossa história. E de fato é uma força, né? Mas para a gente encontrar isso é de fato um processo longo, muitas vezes, e não é fácil, né? A gente sabe que sempre que a gente procura algo para desenvolver, a gente acha outras coisas, vai resolvendo outras coisas, daí vem outras coisas. É um processo mesmo, né? É maravilhoso. Eu quero aproveitar para todo mundo que está aqui na live, aqui embaixo tem um aviãozinho, gente. Clica nesse aviãozinho, encaminha essa live para todo mundo que você acredita que vai ser de contribuição, aquela amiga, aquele amigo que você sente que às vezes está meio perdido, que não sabe o que fazer, que a vida não anda, que está travada, que tem bastantes padrões repetitivos na vida dele, na vida dela. Encaminha, vamos ser o transbordo. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, maior vai ficando essa egrégora e mais potente você também vai se tornando, né, Gui? É verdade, totalmente. É egrégora de consciência, né? Então, muitas vezes tem pessoas que precisam dessa mensagem e precisam de um pontapé, né? Então, uma palavrinha que ela escuta aqui na live às vezes já reverbera para outras coisas e destrava outras coisas e vai indo, né? A gente sabe que
O processo de consciência é de fato uma jornada e ela é limpar a gaveta, né? Tem que tirar tudo dentro para passar um paninho e botar de novo, né? Mas é aquele caos, né? Quando a gente tira as coisas da gaveta, vocês já repararam, gente? Quando você vai arrumar teu armário, primeiro você tem que tirar tudo. E aí você vai olhar peça por peça. O que que vai ficar? O que já não te serve mais? O que é que você vai doar e o que é que você vai manter? E depois disso, você vai dobrar cada uma delas. E pode ser que nem sempre a peça vá para a mesma gaveta ou para a mesma prateleira. Às vezes ela vai para um outro lugar, de uma outra forma, né? Por exemplo, vamos supor que de repente você tinha uma camisa e aí você emagreceu, ela ficou mais larga, você vai usar como vestidinho, não sei, estou dando um exemplo. Mas muitas vezes as coisas vão se moldando conforme a gente vai mudando. Hum. E isso acontece no nosso interno, acontece na nossa jornada de consciência. Quando a gente começa a entender, muitas vezes, nossa, a vida inteira eu fiz isso, a vida inteira as pessoas me pediram conselhos sobre, e eu nunca cobrei para fazer, olha só. Será que isso é propósito, Gui? Então, tem algo muito importante no equilíbrio, né? Na lei do equilíbrio, das três leis do amor de Bert Hellinger, né? A gente sabe muito bem que uma delas, talvez a mais potente para mim, é a lei do equilíbrio, né? Então, é o equilíbrio entre dar e tomar, o dar e o receber, né? Por quê? Quando a gente entra. É aquilo que eu falei, né? A gente gosta de entregar, a gente poderia estar entregando tudo de graça, né? Nós, terapeutas de desenvolvimento, a gente que gosta de ajudar as pessoas e ser o bonzinho, né? O problema disso é quando a gente torna essa esponja, né? E começa a sugar todos os problemas e os outros ficam bem e a gente fica mal, né? Então, onde é que entra o equilíbrio nisso, né? Então, claro, a gente, profissionais, né? A gente troca por dinheiro, troca por serviços e coisa, mas é muito além disso, né? O dar e o tomar. Então, em relações de amizades, né? Isso se aplica também. Pessoas que vêm pedir conselho, quando a gente dá um conselho, depois recebe outro, né? Então, é o ouvir, o ser ouvido. É a balança, né? Tem o claro, tem o escuro, né? Tem a vida, tem a morte. Então, é tudo sobre equilíbrio, né? Quando você falou sobre o padrão, me veio na hora um trecho do livro do Bert, do No Centro Sentimos Leveza, sobre. Eu até deixei ele separado aqui, eu vou ler pra gente rapidinho. Oba, adoro. Olha lá, uma indicação de leitura para quem quer conhecer um pouquinho É, mais sobre as constelações familiares. Mostra o livro, Gui. No Centro Sentimos Leveza. É O muito rico, Bert, né? maravilhoso. Eu tô até falando com meu pai esses dias, como é um livro difícil de ler, sabe? Porque o Bert era um contador de histórias, né? Então, não é todas as histórias que chegam pra gente. No segundo que a gente lê, né? Muitas vezes eu tive insights dias depois do que eu li, né? Mas enfim, sobre o padrão, algo que fica muito comigo que eu marquei é isso aqui, ó. Um circo adquiriu um urso polar. Como só precisava dele para a exposição, ele ficou trancado num carro, onde o espaço era tão estreito que o urso não podia virar-se. Ele só dava 2 passos para frente e 2 passos para trás. Passaram-se muitos anos e tiveram pena desse elefante e venderam ele para um zoológico. Ali ele tinha muito espaço. Ele tinha um amplo espaço para se movimentar, para correr, mas ele continuou só dando 2 passos para frente e 2 passos para trás. Aí um outro urso perguntou para ele: "Por que tu faz isso?" E ele respondeu: "Porque eu fiquei muito tempo num carro estreito." Não é muito forte isso? Deixa isso chegar em você. Você acabou de ouvir essa história. Onde é que você se identifica que você está dando só 2 passos para frente e 2 passos para trás? Uau! Mudar dá medo, né? Eu falo para as minhas clientes que para a gente mudar, muitas pessoas falam que a gente precisa de coragem, né? Mas eu, como uma especialista em travessias que sou, eu aprendi que não basta somente ter coragem. São 3 coisinhas que a gente precisa para, de fato, realizar uma mudança. É a coragem, ter disposição e disponibilidade. Uhum.
Se você tem coragem, mas não tem disposição, de nada adianta. Se você tem disposição e não está disponível para mudança, esquece. E se você tem disposição ou não tem coragem ou disponibilidade, também não vai dar certo. É aquela pessoa que fala assim: eu tenho coragem de pular de bungee jump. Tudo bem, ela põe lá o cinto, põe as cordas, chega ali na ponta do lugar do salto ali, ela não vai. Ela não está disponível para aquilo. Ela até teve disposição, ela até tem coragem de saltar, mas ela não foi. Eu digo isso uma pessoa que pulou de bungee jump, tá? Então, assim, você tem que ter coragem, disposição e disponibilidade para mudar. Levem isso para a vida de vocês. Isso mudou uma chave em mim quando eu Uhum. percebi que a gente precisava dessas três coisas para que as mudanças de fato acontecessem na nossa vida. Mudar realmente é a gente entrar numa névoa, né? É não saber o que vem, mas ter coragem para entrar. Porque muitas vezes a gente espera ter segurança, né? Então, não, eu vou por esse caminho, porque aqui eu sei que vai acontecer isso, aquilo. A gente tende a racionalizar, né? Somos seres humanos, somos todos humanos, né? Então, e que bom. Mas até onde essa racionalização trava a gente, né? De fazer decisões e escolhas diferentes do que a gente faz hoje. Então, diga, deu Não, eu ia problema? falar que eu estou passando aviãozinho pro pessoal para entrar Ah, na tá. live, eu aproveitar enquanto você está falando. Sim. Sim, perfeito. É de fato isso, né? Uma coisa que eu carrego comigo é sobre como Deus entrega o caminho, né, pra gente, enquanto a gente tá nele. Porque realmente a gente não sabe onde a gente vai chegar, o que a gente vai fazer, só que é importante dar os passos, né? Então, um exemplo, né, que tá acontecendo agora. Eu não sei o que vai acontecer depois dessa live, mas eu tô abrindo caminhos, né? Então, às vezes, se eu ajudar uma pessoa com uma frase que eu falei, que hoje já vai ter valido a pena, e é uma coisa que não aconteceria se eu bloqueasse isso por medo, né? Então a gente tem que estar muito aberto a receber realmente, de fato, né, toda essa ajuda divina mesmo que eu acredito que vai chegando no caminho, né? Um exemplo foi de fato assim na minha vida, né? Quando eu estava finalizando o ensino médio, muitos amigos meus estavam, né? Já vou para a faculdade, vou fazer tal coisa, vou fazer outra coisa. E eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia e realmente eu não fazia ideia do que eu queria estudar, do que eu queria fazer. E eu falei, bom, isso vai chegar pra mim. Claro que eu senti uma pressão, porque tá todo mundo fazendo diferente. Por que que eu vou fazer, vou seguir outro caminho, né? Mas, dito e feito, eu deixei um tempo aquietar em mim pra saber realmente o que eu queria, porque pra mim não fazia sentido, às vezes, começar uma faculdade, daqui a um tempo parar, porque não era o que eu queria. Então a gente investe dinheiro, tempo, energia, né? Então eu deixei chegar. E 2 anos depois que eu saí do ensino médio, eu fui morar em Floripa, conheci as terapias, conheci constelação, conheci Joyce, conheci todo mundo e conheci a psicologia, né, que é o caminho que eu estou seguindo, ainda mais pelas nossas mestres, né, do Raízes, que também fizeram esse caminho, né? Então, enfim, o que eu quero dizer é de fato como Deus vai entregando pra gente, né, o caminho necessário, as pessoas do processo, né, que chegam no processo e que ficam e que agregam, né? Então, hoje eu já tenho muito mais certeza do que eu quero fazer para minha vida do que há 2 anos atrás. Então, e se eu tivesse feito uma decisão diferente, né? Então, aí a gente começa a falar de multiverso, né? O que poderia ter acontecido. Mas não, na verdade é muito mais simples que isso, né? De fato, escolhas. O que eu fiz? Eu escolhi meu coração na época, né? Eu fiz o que me fez sentido. Por mais que era diferente do que o caminho que muitas pessoas fizeram, diferente do caminho que meus pais fizeram também. Então, aí entra de novo a coragem, né? Coragem de fazer diferente, de ser a ovelha negra, muitas vezes que a gente é, né? Mas a ovelha negra é aquela que vem para quebrar padrões, né? Não É. sei se a nossa audiência sabe, mas aprendi ou com a Marinês ou com a Sônia, enfim, com as nossas mestras, a questão de ser a ovelha negra. A ovelha negra é aquela que vem para quebrar padrões que são repetitivos dentro da sua família. Então, ela vai sempre se destacar por ser contra, né? Por ter algo ali que, de repente, a família criou uma expectativa enorme em cima dela, mas ela veio para mudar, para não continuar mais trazendo o mesmo ciclo para as próximas gerações. Então, a ovelha negra, na verdade, ela é um grande divisor de águas no sistema de qualquer pessoa. Uhum, uhum. E Gui, falando em propósito, eu queria te contar como é que eu descobri o meu.
Ah, claro, quero saber. Vou Talvez eu contar já para saiba você. essa história. Talvez você já saiba, talvez, será? Não lembro se eu te contei. Diga. É, eu comecei, né, a estudar, aí eu fui estudar, enfim, N coisas, e uma delas que me chamou a atenção, entre algumas coisas que eu já tinha feito, eu tinha estudado Augusto Cury, a gestão das emoções, estudei para a questão da alimentação. Primeiro eu fui curar em mim, né? Então eu olhava, estudava para mim, para eu aprender, porque eu não tinha, na verdade, na época, o intuito de transbordar, de ensinar, de servir. Era para mim. Então eu falava, ó, eu tenho questão com alimentação, então eu vou estudar sobre para eu entender. Eu tenho questão com gestão de tempo, então eu vou estudar para aprender. Eu tenho questão financeira, eu vou estudar investimento, renda fixa, renda variável, renda fixa, não sei o quê. Fui estudar. Então eu comecei a buscar conhecimento para agregar para mim, para transformar a minha vida. E aí, a partir disso, eu fui estudar o Ikigai, Uhum. né? O Ikigai, para quem não conhece, é uma filosofia japonesa que para eles é algo super normal, que eles têm no dia a dia. E aí foi respondendo as perguntas do Ikigai que eu cheguei na conclusão que, de fato, o que era o meu propósito, Uhum. né? Você quer falar um pouquinho do Ikigai para as pessoas? Então, eu não conheço o Ikigai tão a fundo quanto você, eu tô estudando ele ainda, mas eu sei que ele é o da que envolve o trabalho, a vida, né? São várias. É uma egrégora de núcleos, não é isso? Exatamente. E a gente não tem só um propósito. O Ikigai, ele se baseia que nós temos um propósito, pelo menos um propósito para cada área da vida. Então, para Uhum. que as pessoas possam entender um pouquinho como que funciona, até a nossa vida, o nosso dia a dia, é o seguinte. Da próxima vez, acho que eu vou trazer isso desenhado, vai ficar mais fácil. Ah, mas tá. Mas vamos imaginar o seguinte. Tirando o Ikigai, tá? Eu vou explicar primeiro a questão do propósito, depois vocês vão entender como é que funciona isso na prática no nosso dia a dia. Então, nós temos o propósito. O nosso propósito, ele precisa ser algo bem abrangente e, às vezes, até um pouco abstrato. Algo inalcançável. No Isso. sentido de, por exemplo, eu desejo ter independência financeira. Ponto. É algo grande, tá? Aí, através dessa independência financeira, você vai começar a colocar objetivos para que você tenha essa independência financeira. Depois dos objetivos, você vai trazer as metas. Depois, as atividades diárias. Então, todas as suas atividades diárias têm que estar congruente com as suas metas, para que você bata as metas, alcance os seus objetivos e você viva e desfrute do seu propósito. Então, aquelas atividades todas que você faz no dia a dia e que você reclama e que está vendo que a sua vida não muda, você não vai conseguir viver ali o teu propósito enquanto você não mudar ali embaixo. Então, são Uhum. as pequenas atividades diárias que fazem você, de fato, viver o teu propósito. E aí que entra o Ikigai. Para quem não assistiu, eu recomendo que assista Cinco Zonas Azuis, do Uhum. Netflix. É um documentário muito legal e lá eles mostram como, de fato, o Ikigai faz parte da rotina Uhum. dessas pessoas que são centenárias. As zonas azuis são as 5 zonas com pessoas com maior índice de vida, vamos dizer assim, pessoas centenárias no mundo, e as coisas que elas têm em comum. E uma delas é viver os seus propósitos, os seus próprios propósitos, né? Então, o Ikigai, ele tem algumas perguntinhas que a gente responde, né? Então, você vai responder as 4 perguntas. Se você quiser anotar aí que você está assistindo a nossa live, senão depois eu deixo na descrição. Mas é mais ou menos assim, foi assim que eu descobri o meu, tá? A primeira pergunta é: o que você ama fazer? Uhum. Tudo, aí você vai fazer uma lista, você vai sentar e vai fazer a lista de tudo aquilo que você ama fazer. Tudo, 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 tudo que você ama fazer. Aí, de tudo que você ama fazer, você vai selecionar aquilo que você faz bem. Uhum. Você vai separar a lista. Tudo aquilo que você ama e faz bem. Depois, você vai separar aquilo que você poderia ser paga para fazer dentro daquilo que você ama e você faz bem.
Perfeito? Então, eu amo, eu faço bem e eu posso ser paga por isso. E aí vem a pergunta-chave, que foi onde meu olhinho brilhou. O que é que o mundo precisa? Uhum. Então, daquilo que você ama fazer, que você faz bem, que você poderia ser pago, o que é que o mundo precisa? Uhum. Ali estão os seus propósitos. E você vai encaixando isso no seu dia a dia. Por que que algumas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. É uma mulher e o sonho da vida dela é casar. Aí ela casa. O que que acontece? Acabou. Uhum. Porque o sonho da vida dela era casar. Então a Uhum. gente não pode confundir meta, objetivo e atividade diária com propósito. Porque aí a vida deixa de ter sentido e você não consegue dar o próximo passo. Uhum. É isso, Gui? Totalmente, totalmente. Isso entra muito no desfrute e no transbordo também, né? Então, o que que é o desfrute e o transbordo se não tá aqui no presente agora vivendo o que já foi um sonho um dia, né? Então, há 2 anos atrás, era meu sonho estar trabalhando com o que eu estou trabalhando hoje, desenvolvendo o que eu estou desenvolvendo hoje, né? E que melhor forma de eu respeitar esse sonho se não vivendo ele com 100% de proveito, né? E Que lindo. desfrute. Porque senão a gente fica só no mais, né? E só no ego. Então, isso é uma armadilha mesmo, né? Que a gente, no mundo material que a gente vive, é uma armadilha constante. Então, a gente sempre quer o carro melhor, a gente sempre quer o apartamento melhor, a gente sempre quer um apartamento maior, a gente sempre quer algos melhores, maiores, né? E a gente esquece de viver e aproveitar aquilo que a gente já tem, Mas é né? errado que eu querer algo maior ou melhor? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas torna-se equivocado quando tu perde a presença, né? E o desfrute naquilo que tu já tem, sabe? Porque senão você entra naquele ciclo de querer conquistar e querer mais, porque tu não consegue desfrutar, não consegue aproveitar. Então, quantas vezes, né, a gente já quis tanto uma coisa, eu quero tanto aquele carro, nossa, eu quero muito esse carro, eu fico 2 anos e consigo o carro. E agora? E agora, né? O que que eu faço? Então, é, requer muito cuidado mesmo a gente não cair nesses ciclos, né? O Berto já falava que o essencial é muito simples, né? Então, essa leveza eu gosto muito de pensar, né? Eu gosto de pensar assim, na verdade. O ego é o que eu vou ganhar? Então, essa é uma pergunta, né? Eu vou fazer algo. O que eu vou ganhar com isso? E a alma, ela pergunta o que eu vou oferecer, Uau. né? O ego, o que eu vim ganhar, e a alma, o que eu vim oferecer, entregar, né? E isso é muito humano, né? Quando a gente analisa bem nas nossas origens, né? Então é de fato algo que demora um pouco racionalizar essa frase, né? Sobre ego e alma, né? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença do material e do imaterial, né? Do consciente e do inconsciente, do interno e do externo, né? O externo, ele muitas vezes nos afasta do interno, né? A gente sabe muito disso, inclusive com a tecnologia hoje em dia, né? Quem não adora passar horas no TikTok, né? Eu adoro, porque eu sou bem humano. Que, aliás, a gente tem um evento em Florianópolis. Sim. Fala um pouquinho desse evento pra gente, Gui, que nós estaremos lá, eu e Gui, hein? Eu e a Joyce, a gente é promoter do Raízes, né, Joyce? A gente É, é fã do Raízes. Gente, é. semana que vem, em Floripa, tem o Legado. 2 dias, né, Joyce? 3 e 4 de junho, sexta e sábado. Julho, né? Julho, perdão, isso. Semana que vem vai ser um baita de um evento do Raízes. O último legado, né? O último evento dessa egrégora tão maravilhosa que a Joyce vai participar pela primeira vez, né? Exatamente. Olha Isso. lá, minha mãe disse que vai. Olha lá, Tô bonita. doido pra conhecer tua mãe semana que vem. Ah, maravilhoso. Sim, E esse evento, Gui, eu não estou em Floripa. Eu posso conferir online? com certeza.
Com certeza, absoluta. Tem é só entrar lá no Instagram do raízes.instituto, né? Vai ter todas as informações lá na bio, mas é realmente uma egrégora linda e que vai falar esse ano sobre presença em meio à tecnologia, né? Então, que tema mais pertinente, né, Joyce, que esse, que é a tecnologia que vem para agregar muito, né, no nosso cotidiano, mas também a gente sabe que nos afasta de algo muito essencial, né, hoje em dia. E também tem uma promessa: todo mundo que estiver lá vai ser constelado, inclusive online, Gui. Online também. Uau! E a Joyce vai estar trabalhando, né? Vamos estar trabalhando É, nesse evento, servindo, na verdade, né? servindo. É, Esse evento maravilhoso, com muita honra, com muita gratidão. É por isso que a gente fala assim, nossos olhos brilham, porque é uma honra poder servir o Raízes, poder servir o campo da constelação, poder levar o legado de Bert, o legado de Sônia, de Marinês, né? Cada vez mais para frente. A gente faz com muita honra, com muito carinho, com muita gratidão também muito, muito. pela oportunidade. E mudando um pouquinho de assunto, falando da questão do apartamento, do carro, esses dias eu estou ouvindo muito Hélio Couto, né? E ele fala exatamente isso, né? Nossa, eu tenho ouvido direto, assim, eu peguei todos os vídeos dele do YouTube e estou colocando para ouvir enquanto eu vou trabalhando e tal. Tenho aprendido muita coisa, muita coisa. E diz que ele só chega, né, para quem está na hora ali de fazer uma transformação. Ele já tinha vindo para mim algumas vezes, mas não dessa forma. Dessa forma veio assim muito intenso. E aí eu lembrei da sua fala também, uma coisa que eu aprendi com o Wendel Carvalho. Uhum. O Wendel, ele fala o seguinte, ele fala muito do próximo nível, né? Você quer desfrutar o próximo nível? Quem falou? Ai, É. Abutre, seu lindo, maravilhoso. Um beijo. O Abutre, Gui, assessor do Neymar. Olha como a gente tá chique, tá aqui na Ah, nossa tá vendo live, você só? acredita? E é Olha um grande só. amigo. Beijo, Abutre, seu lindo. O Wendel, ele fala o seguinte, você tem o seu carro, mas você deseja o outro. E Hum, ele fala o seguinte, ele fala, você vai dirigir o teu carro agradecendo ele, porém imaginando que uhum. você está no outro. É. E aí, não consigo, não dá. Sabe o que você vai fazer? Olha, a gente pega essa dica maravilhosa. Você vai na concessionária e você vai fazer um test drive no carro que você quer. É. Uhum. E aí você vai entrar e vai sentir que esse carro já é seu. E você vai memorizar todas as sensações que vieram no teu corpo quando você dirigiu esse carro. Um cheirinho de carro novo. Exato. E quando você estiver no seu, é importante isso que o Gui falou, é você agradecer aquilo que você já tem, porque só quem é grato consegue dar o próximo passo, consegue ir para um próximo nível. Mas Uhum. nada impede você de desejar ter o outro, o É. próximo nível, o outro carro, o outro apartamento, mas faça isso, né? E quando eu estava vendo alguns lugares para morar aqui em Floripa, o Gui me lembrou disso. Ele falou: Jó, como é que você falou para mim? Conta. Do que exatamente? Qual momento? Da OLX que você falou assim, do site de busca, né? Começa a buscar, olha os apartamentos, começa a se ver lá. Que É. foi isso que eu fiz quando eu vim para cá. Uhum. E Uhum. não é? E não é que eu esqueci aqui, ó, do Wendel, do Hélio, eu esqueci deles aqui na minha cabeça. E foi o que eu fiz. E É. agora a gente conseguiu. Exatamente. Celebramos, né, semana passada isso. Aliás, aquele vídeo me casaram com você umas 200 vezes. É mesmo? Mas Ai. é de fato essa. É tudo é frequência e energia, né? Tudo é frequência e vibração. Então é igual uma rádio mesmo, né? Se tu tá sintonizado num canal, é aquilo que tu vai receber. Se tu tá sintonizado em outro canal, é outra coisa que tu vai receber. Né? E na verdade isso é muito fácil, sabe? A gente tem que realmente descomplicar esse processo que muitas pessoas acham que é fácil. Não é rápido, mas é fácil, né? Não é simples, né? Mas ao mesmo tempo é complicado. Porque sintonizar requer realmente muita atenção naquilo que tu quer, né? Nas tuas vibrações, nas tuas energias, no que tu pensa, né? Então, é algo muito. É um hábito mesmo, né? Então, ao invés de tu falar, eu não tenho dinheiro para comprar essa coisa, né? É um pouco melhor que falar, eu ainda não tenho dinheiro para comprar essa coisa. Então, são coisas mínimas, né? Que a gente pensa e fala, mas que tem de fato muito poder.
Então eu corrijo minha mãe várias vezes quando ela fala algo assim. Ai, tô sem Olha lá, dinheiro. dona Sandra, a mãe do Tá Gui é vendo? Sandra também. Olha lá, dona Tá vendo? Sandra. Tô sem dinheiro. Não, não fala isso, pelo amor de Deus. Eu bloqueei isso totalmente. Eu não falo nada, tipo, negativo, assim, sabe? Porque, de fato, parece bobo, parece pequeno, mas muda muita coisa, né? E é, de fato, uma reprogramação mental, né? E a física quântica tá aí para explicar isso, né, Joyce? Hoje em dia a gente tem tanto acesso, né, a isso, sabe? Sabe o Então, que, que eu falo? Eu falo, eu escolho não. uhum, Em vez de eu falar, eu ainda não vou comprar, eu falo, escolho uhum, não comprar hoje. uhum, Porque aí eu assumo o controle perante o dinheiro. Porque uhum, não é o dinheiro que vai mandar na gente. Você deixa de comprar algo porque você não tem o dinheiro. uhum, Eu escolho não comprar. uhum. Ponto. Assumir o controle. Não é o dinheiro que manda aqui, sou eu que mando, ele que trabalha para mim, então sou eu que escolho não comprar, entendeu? É, É exatamente. isso. O que as pessoas esquecem é que dinheiro é uma energia, né? Dinheiro Exatamente. é uma energia. Então, como é que a gente vai manipular essa energia? É uma escolha nossa, né? Então, o meu namorado, ele tá vendo também isso aí, ele vai se identificar. Ele fala, cara, a gente vai fazer a viagem pro Rio de Janeiro agora, né? Mas Exatamente. como é que eu vou pagar isso? Ele fala, vai aparecer. Se você tiver aberto a isso, vai aparecer. Então, é o que a Sônia fala, né? Calma na alma, que vai dar tudo certo. Claro que a gente não pode usar isso para fazer grandes coisas, né? E achar que tá arrasando. Não é assim que funciona. Mas sim, calma, frequência, energia, sintonizar que tu recebe isso, né? Eu passei a trocar algumas palavras na minha vida, sabe? Eu não uso mais a palavra dívida, Hum, eu uso pendência financeira. Porque tudo que está pendente, você vai tende a ser querer resolver. totalmente, totalmente. Então, eu não uso mais, eu cortei a palavra dívida, estou endividada, tenho essa dívida para pagar. Não, eu tenho essa pendência. Tenho Uhum, essa pendência para resolver, pendência financeira. Eu troquei a palavra difícil por desafio. uhum, Então, nada da minha vida mais é difícil. Agora é tudo um desafio. Porque uhum, o desafio a gente também tende a querer concluir. Quando a uhum. gente fala, é difícil, já pesa, já não é legal, já não vai. É, O eu escolho não, né? Escolho não comprar, eu escolho não fazer agora, poder da escolha. Tem mais algumas coisinhas assim no dia a dia, mas, gente, é maravilhoso quando você percebe o peso que as palavras têm na nossa vida. Então, uhum, quando você falar algo e você sentir pesado, que nem, por exemplo, tem algumas pessoas que eu monto a agenda, né, Gui, de algumas mulheres, faço a rotina delas, né? E aí chega a hora, por exemplo, de colocar o bloco de trabalho. Já vi gente colocar o bloco da diversão, uhum, o bloco do fazer dinheiro, o bloco. Porque a palavra trabalho, muitas vezes, para essas mulheres, pesa. uhum, Então, a gente pode, dentro do nosso inconsciente, ir trabalhando isso, uhum. desenvolvendo para que aqueles blocos, períodos que você vai se dedicar a determinada tarefa, não seja algo árduo, não seja algo pesado. E isso tem muito a ver com o nosso propósito, não tem, Gui? Total, total. Eu já ouvi assim pessoas falarem para mim, porque muitas vezes a gente aprende com os padrões, né, que a gente vê e cresce, né? Às vezes tu cresce numa casa com dívidas, né? O que que tu vai levar para tua vida? E isso é muito real, né? A gente sabe que é real. Então, tu escuta o pai falando que o dinheiro é sujo, o que que tu vai crescer achando que o dinheiro é, né? Então, né, pegou no dinheiro, vai lavar a mão. Minha avó falava muito isso. Eu chegava em casa, né, a gente na época alguns anos atrás era só dinheiro físico, né? Vai lavar a mão, que dinheiro é sujo. Então tudo isso tem poder, né? E a gente aprende muito com isso. Esses dias eu tava com uma amiga da faculdade e tal, e eu sempre com esse meu jeito assim, né, de levar a vida mais leve, que é uma escolha, de fato, né? E ela falou pra mim, cara, mas tu romantiza muito a vida. Interessante ponto de vista. É um ponto de vista realmente. Ela vem de um contexto realmente muito diferente do meu, sabe? Ela teve uma vida muito desafiadora, né? Então a gente entende a partir disso os padrões, né? Lembra do elefante? Tava preso, eu só dava dois passos para trás e dois passos para frente. Então quando chega na oportunidade de fazer diferente, meu Deus, eu tenho medo, né? Por que que tu não faz diferente? Porque eu tava acostumada a fazer isso.
Então eu acolhi isso que ela falou e eu perguntei, mas por que não? Daí ela ficou quieta assim, né? Porque realmente ela nunca tinha pensado o porquê não, né? Então aí tá a importância de a gente se questionar, né? Sobre as coisas também. Então por que que eu penso dessa maneira, né? Por quê? E realmente investigando e descascando as camadas dessa cebola, a gente vai chegando a respostas, né? Algumas são mais duras que as outras, né? A gente sabe disso. E requer tempo. Mas por que não, né? Se a vida desse jeito é um pouco mais leve, por que não? Né? Uma coisa que eu faço muito na hora que eu tô no banho, inclusive desde que eu mudei para esse apartamento, eu coloquei aquelas luzes que você controla a cor, né? Cromoterapia, né? Para fazer cromoterapia no banho. Amo. Aí tem duas lâmpadas, uma colorida e uma normal. Então, se você quer a normal, você vai acender lá na frente, se você... a cromoterapia é Sim. aqui. E aí isso já faz há muito tempo. Eu sempre gostei de tomar banho no escuro ou com uma luz baixa. Agora eu tenho a oportunidade de ter a luz colorida. E no banho, eu sempre, quando estou com algum desafio muito grande, é o momento que eu achei para mim, né? Que não tem interferências externas, vamos dizer assim. E eu sempre me pergunto, o que é que eu não estou vendo, que se eu ver, vai atualizar a minha realidade Uhum. diante daquele desafio? Então É. eu me pergunto muito, eu questiono muito, eu lembrei muito disso que você falou agora, sabe? Do porquê não, o que é que, qual é o presente que está por trás disso? Uhum. Por que que é um presente? Por que que os desafios, por que que as coisas que acontecem, a gente tem que começar a ver que tem, na verdade, ali um presentão pra gente? Porque ali está uma oportunidade de crescimento. Eu estava falando há pouco, ele falou, gente, quando você tem um desafio grande na sua vida, é ali que você está indo para o próximo nível. É É. ali que você está rompendo algo que não vai mais acontecer. E isso tem que ser recebido por nós como um grande presente, que é uma grande oportunidade de a gente evoluir. Só Uhum. que se a gente só reclama, se a gente só aclama mais, é isso que vai continuar vindo. Então, o que é que eu não estou vendo que se eu ver vai atualizar a minha realidade? Vai vir. Uhum. Pode não ser na hora, pode ser através de sonho, né? E você tem que se colocar em movimento, porque também não adianta ficar parado esperando, né, Gui? Exatamente. É se colocar em movimento e de fato essa é o pedir intuição, né? Então, eu levo muito isso para mim também, quando eu faço oração e meditação, né? Esse reset, né, que eu chamo quando a gente faz uma meditação, quando a gente para, escuta e fica em silêncio, isso não é mera bonitinho para falar e postar no Instagram, eu medito. Não é isso, né? A gente sabe que tem uma profunda, é muito profundo esse movimento a nível de entrega de respostas, né? Se nós somos energia e estamos num campo de energia, a gente tem que cuidar dessa energia, nada mais justo que limpá-la, né? Então, a meditação para mim é muito importante nesse processo, inclusive da descoberta do propósito, né? Porque daí a gente pensa, o que que eu fiz hoje? O que que foi bom? O que que não fez? Esse momento que seja, Joyce, né? 5 minutos, mas é algo assim, eu gosto de fazer antes de dormir, porque daí antes de dormir a gente sabe que a gente acessa outro campo, né? Vai dormir, vai, enfim. Aí a gente já entra em outros papos, né? Mas eu faço isso muito antes de dormir, essa meditação. E eu peço por respostas, por clareza, por intuições, por mensagens que eu não percebi. Às vezes aparece, Joyce, no livro que eu tô lendo, sabe? Por isso que eu gosto de ler de manhã ou de noite, porque daí me aparecem coisas, né? Então hoje eu estava escrevendo um documento importante e eu falei, eu queria colocar uma referência, um negócio. E eu larguei aquilo, eu fiquei quietinho um pouquinho e fui ler um pouco. No livro tinha algo que era perfeito para mim colocar como referência. Então as respostas estão aí. E a gente sabe, isso é fato. Tudo que a gente precisa já está com a gente, né? De alguma forma. Então, é muito bonito esse movimento de autocentramento e entender, não, eu preciso também me dar, nem que seja 5 minutos de um reset, uma pausa, porque a partir disso eu vou estar consciente de acessar outro nível, lembra do rádio, para encontrar respostas, né, Joyce? Exatamente. Se você não se centra, se você não sai do automático, porque todo excesso ele esconde uma falta. Né? Uhum, Inclusive o excesso de rede social, o excesso de comida, o excesso de compra, os vícios, eles vêm para preencher algo de uma forma externa, quando na verdade é algo interno seu. uhum, Então, tudo que você faz para não entrar em contato com você
é um modo de fuga das suas dores, das suas questões, dos seus desafios. É por isso que é tão desafiador meditar. É Hum. por isso que é tão desafiador ficar sem fazer nada, sabe? É, vou deixar, Abutre, pode deixar. A gente vai deixar salvo assim, com certeza, maravilhoso. É por isso que é tão desafiador olhar para si. E a gente sabe que a gente fez a formação no Raízes e a gente fez a formação de constelação familiar clássica. Isso. Só que antes da gente se formar, a gente tem que se curar. Uhum. A gente foi olhar para cada um dos nossos monstrinhos que estavam lá dentro gritando, corroendo a gente por dentro, e a gente nem sabia. Uhum. Foi fácil, Gui, De jeito fazer a nenhum. formação? De jeito nenhum. E não só a formação, como qualquer processo de crescimento, né? A gente volta a dizer que crescer dói, né? E leva tempo. Então, eu amo a metáfora da semente, né? Para mim, a minha vida é uma semente. Todas as nossas vidas são sementes, né? Que começam de um lugar pequenininho, elas têm que ser regadas e leva tempo, e tem que cuidar, e requer um solo, e não sei o que lá, não sei o que lá. Sol, né? Então, até ela se tornar uma grande árvore e dar frutos de fato, é um processo muito longo, né? E assim, nosso desenvolvimento, né? Seja ele espiritual, físico, aqui a gente não fala só, né, do desenvolvimento, claro que é a nossa vertente, né? Mas eu quero um corpo lindo pro verão. É o meu objetivo. O que que eu vou fazer? Um processo, né? Não é porque eu quero hoje que amanhã vai estar pronto. E não é porque eu vou fazer uma visualização ou escrever no meu caderno, eu tenho o corpo perfeito, que amanhã eu vou acordar com o corpo perfeito, né? Então, o romantizar não vem nisso, né? E sim no é possível, mas você vai conseguir manter a constância disso? É possível, mas não é fácil, né? A gente volta para esse lugar. E assim tudo, né, Joyce? Todos os movimentos e é, objetivos e tudo que a gente decide, eu quero, tem um processo depois. Não é o simples querer, né? Exatamente. Inclusive, eu vou até dar o exemplo da Iva, que ela está aqui na live, maravilhosa, minha cliente. E aí eu perguntei para ela, falei, Iva, como é que você quer estar com 90 anos? Aí ela, uma senhora deslumbrante. Falei, muito bem. Você quer estar uma senhora deslumbrante? Você quer ser independente? Quero. Você quer estar consciente? Quero. E o que é que você está fazendo hoje que vai te levar para esse caminho? Ah, a pangareia caiu na risada. E ela ria. Eu falei, ah, tá. Vamos lá, vamos ver aqui então quais são as atividades. Lembra que a gente conversou agora há pouco, as atividades que a gente faz no nosso dia a dia, que levam a nossa meta, objetivo e desfrutar do nosso propósito. Uhum. Então, olha lá, ela rindo. Se a gente tem um propósito de ter uma terceira idade, uma velhice, uma aposentadoria saudável, a gente está construindo musculatura para isso? A gente está construindo saúde para isso? A gente está se alimentando, a gente está dormindo, a gente está. Sabe? Porque não adianta que nem o Gui falou, a gente ficar visualizando que eu vou estar lá com 90 anos, uma velhinha enxuta, poderosa, não sei o que e tal, se eu não faço nada para contribuir com isso. A gente tem que se pôr em movimento, porque só a partir do movimento que as coisas fluem, não é, Gui? Exatamente. E as ferramentas e as pessoas necessárias para esse processo vão sendo colocadas na nossa vida, né? Para facilitar o processo. Então, quando eu me abro, eu sei o que eu quero. Eu me abro a isso. Então, a partir de agora, vem pessoas, vem lugares, vem trabalhos, vem tudo que a gente precisa para sustentar. Então, você, Joyce, eu tomo uma decisão. Eu quero ficar em Floripa. Você está em Floripa hoje por causa dessa decisão, você não estaria em São Paulo. O que aconteceu a partir disso? Tu foi olhar imóveis, tu recebeu vários nãos no caminho, e Foi. foram vários nãos que eu sei que foram, para ter um sim que é maravilhoso e que a gente estava desfrutando semana passada, né? Brindando isso. Então, é... que maior coragem para passar o processo, né? Exatamente, era para eu estar em São Paulo, né? Um dia eu até gravei assim, falei, tô aqui no aeroporto resolvendo uma questão, mentira! Tava cancelando minha passagem de volta, porque eu decidi que eu ia ficar, Eu ia ficar. sabe? E tô bancando isso, né? É Uhum. aquela coisa que a gente fala, bancando no sentido emocional, estrutural, físico, tudo.
Sim. tudo, porque é uma ruptura. E o que as pessoas não entendem às vezes, Gui, também, é a questão do luto que acontece quando você passa por uma mudança profunda, Uhum. quando você passa por um processo árduo, Uhum. sabe? Essa questão, por exemplo, né, dessa mudança agora que aconteceu, tem um luto, porque aquela Joyce, aquelas coisas, aquela rotina não vai existir mais. Uhum. E aí tem também outros tipos de luto, né? De final de relacionamento, o luto de fato quando o ente querido, né, se despede da gente. É. Tem o luto dos animais, o luto de um bebê, de alguma forma, uma criança, né, que não pôde ficar. Uhum. Então são lutos que as pessoas muitas vezes não se permitem viver. É. Mas uma mudança drástica também gera um luto, tá? Uhum. Divórcio gera luto, e a gente tem que aprender a viver e a lidar com isso, Uhum. porque senão a gente vai viver uma vida, né? Eu falo muito para as minhas clientes também, que aqui, vamos fazer o seguinte, aqui estão elas, né? E Uhum. aí, o que que elas fazem com medo? Elas colocam um medo grandão. Uhum. E aí, elas não conseguem sustentar esse medo e não conseguem andar. Esse medo aqui é muito pesado. E aí, eu falo para elas: ó, o seguinte, vocês. E o medo? Uhum. Ele faz parte. Você não tem como tirar o medo de você, até porque ele é essencial na sua vida. Uhum. Então, por isso que a gente fala: tem medo? Vai com medo Vai com mesmo, medo porque a mesmo. gente não pode tirar o medo. Mas É. ele não pode ser maior do que você. Uhum. Ele não pode te dominar. Uhum. Jamais. E é uma escolha, né? É uma escolha difícil. É uma Eu escolha. volto a falar que nada no processo de desenvolvimento é fácil, né? Nada. Mas é uma escolha. Simples assim. É uma escolha sair de onde você está, sair da reclamação, sair É. da angústia. Uma coisa que eu aprendi muito com a Rose, que foi minha mudança de chave, assim, minha terapeuta que me apresentou as constelações familiares e que começou a enxergar luz em mim quando eu era só escuridão. ah, Ela falou para mim o seguinte: ela falou, Joyce, nossa, eu olhei pro bonequinho aqui e esqueci. O que que eu ia falar, gente? O que a gente tava falando, Gui? Quer que eu converse um pouco pra tu lembrar? Se distraia com o Esqueci, bonequinho. esqueci, me distraí com o bonequinho. Nossa, que louca. Eu sei, o campo me chamou aqui. Acho que eu preciso prestar atenção em alguma coisa. Gente, o que que a Rose me ensinou? Que eu esqueci. O que a gente tava falando antes? Sobre as mortes, né? De não, de sustentar o processo, né? De. Que ela viu luz em mim. Nossa, gente, esqueci. Se eu lembrar, eu volto pra isso. Esqueci. Não lembro. Mas é isso mesmo, né? Já é sustentar as decisões e os lutos que vêm a partir dela, né? Então agora você está em Floripa, mas você poderia estar em São Paulo com os seus pais, né? Isso é Sim, uma decisão difícil, sim. mas que vai ter frutos, né, para essa Joyce que está sendo construída. Então, é de fato um processo, uma decisão, e sempre vai ter luz e sombra, né? Sempre vai ter vida e morte, sempre vai ter claro e escuro, né, nas nossas decisões. Mas você sustenta e banca isso? Exatamente. Não era isso que eu ia falar, não sei, eu esqueci. A Rose, um beijo para você, Rose, sua linda. Amo você, amo sua vida. Aliás, Rose Duarte, terapeuta, quem quiser seguir aqui no Instagram, mudou minha vida, me trouxe para a luz. Não sei o que foi que ela me ensinou, mas realmente marcou a minha vida, um monte de coisa que ela falou para mim. Mas eu vou lembrar, se eu lembrar, e eu venho nos stories falar para vocês. Eu aprendi tanta coisa com a Rose. Aprendi muita coisa com ela, mas eu acredito no campo. Talvez o campo falou, não, é pra você falar isso agora. Eu falei, então tá bom. Tudo bem. Já entendi, tá bom, tá. A Rose te falou que ela viu algo em mim. Eu não sei se foi isso, mas a Rose, não, não era isso que eu ia falar. Mas a Rose, ela foi a primeira pessoa a falar pra mim que eu era terapeuta. Ah, eu lembro disso, me contou uma vez. Não era isso que eu ia falar.
Não Uhum, era isso. uhum, Mas eu lembrei que eu vi a minha mãe escrevendo ali e ela fala: Você é terapeuta? Eu falo: Ah, Rose, pelo amor de Deus, olha pra mim. Que terapeuta o quê? Eu sou radialista, não sei o quê. E nananã, e nananã. E hoje tá aqui, uhum. terapeuta, É. servindo. Uhum. O que eu sou, né? É uma pergunta. Eu me bato muito nessa pergunta. Até para escrever, né? O que tu pediu para mim, Gui, fala um pouquinho de você para me mandar para as minhas alunas. Meu Deus, que tarefa difícil, né? Então a gente tem tanto para falar sobre os outros, tanto para falar sobre a nossa vida, mas quando vai falar de fato sobre quem eu sou, é uma dificuldade extrema, né? E até aceitar isso. Então, quantas vezes eu já falei para ti, né, Joyce? Eu não sei se eu sou terapeuta, eu não sei o que que eu sou, o que que eu boto no meu Instagram, o que que eu não boto. Mas eu me acalmo e falo, é o processo. Logo eu vou saber e tá tudo bem, né? Então. Uma das coisas que ela me ensinou também não era aquilo que eu ia falar, mas enfim, deixa pra lá. Ela fala assim: Amiga, eu estou terapeuta, eu não Uhum, sou. uhum, Nesse momento, eu estou terapeuta. Nesse uhum. momento, eu estou isso, eu estou aquilo. Sim. Porque isso não significa o que eu sou, É, significa que eu estou nesse lugar. total. Eu ainda estranho um pouco para falar, né? Ah, eu estou terapeuta. Não, não me Uhum, faz assim, mas eu entendo todo o movimento que isso traz. Então, eu estou estudante, eu estou, porque eu não sou só estudante, né? uhum, Eu estou no momento nessa posição de estudante ou neste momento de terapeuta e amanhã eu posso mudar, né? Isso uhum, faz parte de mim. Eu acho isso muito interessante, esse uhum, ponto de vista que ela traz. uhum. Sim, é algo que eu carrego muito também, que a Marinês me falou, né, nesse meu processo de. Tô fazendo psicologia, já fiz constelação, eu segui um caminho inverso, né, do que as pessoas geralmente fazem. Elas geralmente estão na psicologia e partem para constelação depois, sendo duas vertentes diferentes, né? Então, uma coisa é fato, né? A gente sabe que hoje não existe um psicólogo constelador, né? Porque são duas vertentes diferentes que não cabem uma com a outra. Então, o que a Inês me fala é exatamente isso que ficou muito marcado. Quando eu estou constelador é algo, e quando eu estou psicólogo é outro algo, né? E isso com tudo, né? Então, quando eu estou amigo de uma pessoa é algo, quando eu estou atendendo essa pessoa é outro, né? Ou então, quando eu estou no trabalho como subordinado e quando eu estou com essa pessoa depois como amigo, né? Então, são de fato coisas diferentes, né? Então, o que você Exatamente. está hoje, né? O que que você vai sustentar estar hoje? Então, isso foi muito importante no meu processo de entender, principalmente nessa classificação de desenvolvimento, o que é um constelador, o que é um psicólogo, o que é um psicoterapeuta, né? Então, você pode ser tudo, mas se você, quando estiver atendendo constelação, você está constelador, não existe psicólogo constelador. Ou então, quando você está atendendo psicoterapicamente, você está psicoterapeuta, né? Não existe. Então, isso é, na verdade, até traz uma leveza, né? Que a gente não precisa ser tudo. Então, quando as pessoas botam na bio, né? Eu sou escritor, eu sou terapeuta, eu sou não sei o que, eu sou psicólogo, eu sou não sei o que, eu sou mentor, sou. Meu Deus! Eu sei. Então tá. Então você é maravilhoso. Mais do que as nossas formações, são as nossas vivências. É É, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A gente conversou o dia que o Gui veio aqui em casa, a gente quer fazer um curso de Reiki, né, Gui? sim. Eu sou reikiana, nível um, nível 2, mas é sempre bom aprender, ver a visão de outras pessoas. Eu falei, Gui, o dia que você marcar, eu vou contigo, vou conhecer esse outro lado, essa outra vertente, porque eu ouvi hoje também, né, o Hélio Couto falando como as pessoas têm preguiça de estudar, Hum, preguiça de aprender, preguiça de evoluir, e como as pessoas não investem nelas mesmas. Eu já perdi as contas do quanto de uns anos para cá eu investi em mim, eu uhum, investi na minha saúde, eu investi na minha terapia, eu investi em constelação, eu investi em curso, eu investi no meu autodesenvolvimento para poder chegar aqui hoje e estar conversando com vocês. uhum. E o Gui também. Então, assim, Total. né, não é só. Quando a gente fala de investimento, não é só financeiro, tá? É tempo. Uhum. E tempo é o nosso bem mais precioso, é a única coisa que não volta, que é escasso, e não tem como a gente pedir mais, e a gente não sabe quando acaba. É, Então, assim, sabe, criem oportunidades na sua vida. Lógico, a gente tem que viver, a gente tem que desfrutar.
Eu falo muito para as minhas clientes, sabe? Quando chegar a hora de você partir, que vai estar todo mundo em volta de você e você vai estar assim, Uhum. o que é que você quer que as pessoas falem de você? Uhum. Quais são os momentos e as memórias que você quer ouvir as pessoas contando? Uhum. Se você não criar momentos, se você não deixar memórias, as pessoas não vão ter nada para falar de você. Uhum. E a sua vida passou. É, exatamente. É a história daquele homem que guardava dinheiro e enterrava o dinheiro, né? Um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar, um dia eu vou usar. Aí ele morre. Não usou. Então, que consciência, né? De fato e escolhas que a gente tem diariamente. Então, a gente tá aqui fazendo essa live, a gente podia estar fazendo outra coisa, não ter feito, né? E são decisões, são escolhas, e não que uma coisa seja melhor ou outra pior, mas são escolhas, né? Então, quando eu tava fazendo. Eu me fiz essa pergunta, né? O que que eu vim oferecer nessa live, né? E não a pergunta do ego, o que que eu vou ganhar com isso? Porque a gente também investe tempo. E que bom que a Com gente está investindo certeza. em coisas boas, né? Olha que bate-papo mais gostoso. Eu tô sentindo que a gente tá Ó, aqui no sofá de casa conversando. aham, imaginei que seria É, isso. é muito bom, sabe? Quando a gente fala de viver, de desfrutar, de viver o teu propósito, aí até algumas pessoas falam, mas e os bens materiais? Gente, não tem problema nenhum você almejar, ir para o próximo nível, você desenvolver essa musculatura, você crescer, você ter bens materiais, desde que você não tenha apego Uhum, a isso. uhum. Porque quando você tem apego a bens materiais, você fica refém deles. Total. E você vê a sua vida desmoronar, a Hum, sua família destruir, os seus sonhos não realizarem, é, porque você tem apego uhum. a bens materiais. Não é isso, Gui? Total. Eu tenho um exemplo que eu vivi realmente agora e é um exemplo bem concreto disso, né? Então, por exemplo, assim, alguns anos atrás, quando eu comprei meu primeiro iPhone, era o iPhone 11. Meu Deus, eu cuidava daquele celular, Joyce, parecia que eu tava cuidando de um bebê. Tanto que quando eu fui trocá-lo, ele tava impecável, não tinha um arranhão de uso. Eu derrubei ele assim 3 vezes no chão, em 2 anos. E eu falei, nossa, como eu cuido bem das minhas coisas, mas era um traste de obsessão, né? Semana passada eu tava na casa do meu namorado e eu arranhei a câmera do meu novo celular. Não novo, né? Tinha já 2 anos. Eu arranhei a câmera dele, assim, com uma pedra sem querer, né? Lógico. Mas eu fiquei tão tranquilo com isso, sabe? Eu falei, cara, e aí, né? Então, que exemplo pequeno e grande ao mesmo tempo, né? Porque olha só, em 2, 3 anos, com um bem material que para mim antes era tão importante que hoje é só algo, que é uma ferramenta que me permite estar fazendo isso aqui contigo agora e que é super importante, mas que tá tudo bem, daqui a pouco eu troco e passou, sabe? Então, é aí que são as escolhas, né? Eu podia estar até agora pensando nisso, meu Deus, eu arranhei a câmera, vou ter que trocar o celular, vou ter que. O que que eu faço? Cara, né? Eu vou dar força de fato para isso. E isso é com tudo, é com os nossos pensamentos, é com as pessoas que a gente anda, né? É com tudo, com literalmente tudo, né? Então, que força tu dá para as coisas que acontecem, né? E assim fica um pouco mais fácil de viver as partes escuras da vida, né? A gente adora viver o dia, mas a noite chega, né? Eu fico pensando, se eu tivesse apego a bens materiais, eu nunca Uhum, estaria aqui. uhum. Eu desfiz, não que eu desfiz, mas enfim, ah, eu tinha um apartamento montado, eu Sim. tinha assim tudo pronto, tudo organizado, mas eu não estava feliz. Uhum. E aí eu ia abrir mão da minha felicidade para ficar com os bens que eu já tinha conquistado. E aí, né? E aí, quem Uhum. seria eu hoje? Como é É, que eu estaria? essa é a pergunta. Então, eu vendi, eu doei, eu fui de contribuição com meu ex-marido Uhum. e soltei. Uhum. Aí eu soltei, pude olhar para mim, pude voltar para o ninho, para casa dos meus pais, me cuidar, É. me curar, Aham. para depois bater asa de novo. E às Total. vezes a gente não quer fazer isso, né? A gente tem um apego pelas coisas. É. Gente, eu saí de Uberlândia depois de um divórcio com 30 quilos a mais
e 3 malas de roupa. Uhum. 3 malas de roupa que depois praticamente já não me serviam mais, porque eu eliminei os 30 quilos e antes de viajar eu doei. Doei, né? Doei. Não vendi. Não, eu doei todas as roupas para pessoas conhecidas, para instituição de caridade, enfim, foram malas e malas e malas de roupas que estavam pequenas, porque eu não via o peso que eu tinha. E aí eu vim com as roupas grandes, agora as roupas grandes também eu doei tudo de novo, sabe? E recebi Uhum. malas de roupa da minha irmã, por exemplo, que confesso que ela tem bom gosto, por exemplo, isso aqui ela que me deu. Uhum. Então, assim, é uma honra para mim receber as roupas da minha irmã, porque eu jamais compraria essas, porque eu não tenho bom gosto para roupa, é ela que tem. E aí eu recebo roupa dela, sabe assim? Então, é um fluxo. É, Eu não total. precisei mais gastar dinheiro com roupa, É. porque veio para mim de uma outra forma, de uma pessoa que também está transbordando, que está sendo abundante. Lógico, ganhei uma coisa ou outra, comprei uma coisa ou outra, mas assim, de um modo geral, todo esse transbordo eu também recebi. Agora Sim. imagina se eu fosse ficar apegada a tudo aquilo, eu Uhum. estaria presa numa cidade, num lugar, por causa dos bens, totalmente por causa dos bens materiais. É. Como é que estaria a Joyce hoje? Uhum. Com certeza não estaria aqui falando com vocês, não teria conhecido aqui, não estaria servindo raízes, não estaria. Sabe? É. E aí? Sim, é de fato escolhas, né? Esses dias eu tava no shopping com meu namorado também, ele foi fazer compras de roupa que ele tava precisando. E eu percebi uma sensação muito gostosa quando eu tava no shopping de que eu não precisava de nada, sabe? Ai, que delícia! Meu Deus, eu tava. Porque a gente adora comprar, né? Eu adoro comprar, meu carrinho da Amazon tá cheio. Se tu for ver ali, tá? Eu adoro. Já Mas, comprei várias viagens, só não fiz. então, cara, eu cheguei lá, assim, no shopping, provei um monte de coisa que eu gosto e tal, né? Tinha coisas que alguns meses atrás eu iria comprar por querer comprar. Mas eu falei, cara, meu guarda-roupa tá cheio, sabe? Isso, que delícia, né? Tipo, perceber que tu tem de fato tudo que tu precisa e tá tudo certo. E sim, se eu tiver vontade, eu posso, né? Esse sentimento de eu posso quando eu quero, mas eu não preciso toda hora, né? Então isso também é uma escolha, né? Então tudo a gente se baseia, né? Toda essa conversa é baseada de fato em escolhas, né? Em escolhas para viver o quê? O seu propósito. Totalmente. Uhum. Seus propósitos, seu propósito na vida financeira, na área financeira, na verdade, que a gente tem uma vida só, né? Mas Exatamente. na área financeira, na área amorosa, na área das amizades, a família. E, gente, uma coisa que a gente não falou, mas que a gente já está, né, chegando no nosso tempo ali, terminando, mas eu acho muito importante a gente falar, Gui, sobre limite. O Uhum. que você tem para falar para a gente sobre limite? Sim. Limite é impor-se, né? De diversas formas. E isso em diversas áreas, né? Seja com pessoas, no trabalho, é, em crenças, principalmente, e no que você não quer mais viver, né? Então, tu só chega numa terapia depois de impor limites. Não, daqui eu não vou mais viver assim. Então é uma escolha. Então, tu impôs um limite sobre algo que te fazia ruim, né? Te fazia mal. Eu não vou mais andar com essas pessoas. Tô impondo limites, né? É, eu não vou comprar no shopping porque eu quero. Tô impondo limites, entende? Então o limite para mim vem de fato na escolha de talvez de ego e alma, talvez, né? Limites, coisas que não cabem mais. Então por que a gente vai carregar, né? Por que eu vou carregar 3 bagagens se só cabe uma no carro? Limites. Então, algumas coisas eu vou doar, outras coisas eu vou me desfazer, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Limpar a gaveta, né, Joyce? E falando das bagagens da vida, muitas vezes você está levando bagagens que não são suas, né? Totalmente. Às vezes essas 3 malas, só uma mochilinha é sua, o restante você está carregando é dos outros. Nossa, total. Eu lembro da minha viagem que eu fui pra Europa, porque a gente ficou 40 dias, e eu falei, meu Deus, eu tenho que levar muita roupa. Na minha cabeça eu ia, sei lá, desfilar todo dia, sabe? E eu falei, meu Deus, e muita roupa. E eu levei coisa que eu nunca nem usei aqui no Brasil, levei pra usar lá, porque eu achei que eu tava arrasando. Daí no fim, uma mochila, uma mala grande, uma mala pequena carry-on. E eu cheguei lá e me encontrei com um mochileiro que viajou o mundo com uma mochila. Aí eu falei, meu Deus, realmente tem algo, né?
a ser olhado e aprender com isso. Na época não me fez tanto sentido, né? Só me gerou um desconforto. Então é aí que tá o processo, né, que a gente falou. Depois que eu crescendo, eu fui percebendo coisas, né? Então agora que eu me tá falando isso pra ti é porque de fato chegou algo muito importante disso, né? Hoje eu me peguei, eu estava falando, eu me peguei falando para uma pessoa, falei, eu não aceito mais ser tratada dessa forma. Eu não aceito mais não ser prioridade. E eu Uau. não aceito mais não me colocar em primeiro lugar. Uhum. Então, se do lado daí eu não sou vista mais como prioridade, então aí já não me cabe mais. Sim, e tu só conseguiu fazer isso por causa do teu processo de desenvolvimento, porque a Joyce de hoje é essa pessoa, né? Que passou por muitas outras mortes antes, né, em processos para conseguir fazer isso e impor esse limite. De novo, fazer escolha, né? Exatamente. Eu vi uma teoria que a fênix, não é que a fênix renasce das cinzas, mas é que toda vez que a fênix acessa uma consciência nova, ela queima as antigas. Aham. É uma nova versão que está nascendo. Então, todos somos fênix, né? A gente está sempre ressurgindo, renascendo das antigas consciências. E a gente tem que ser muito grato, porque foram elas que nos trouxeram até aqui, Uhum. né? Era tudo que a gente tinha de melhor. A Uhum. gente tem o melhor pai, a Uhum. gente tem a melhor mãe que a Uhum. gente poderia ter, mas a gente também precisa entender que a gente pode escolher diferente e ainda assim pertencer a esse sistema familiar. Foi É. muito lindo, Gui, passar essa hora aqui com você, poder contribuir para as pessoas, sabe? Trazer consciência, explicar de uma forma leve e fácil o quão importante é fazer terapia, o quão importante é se colocar em primeiro lugar, o É. quão importante é ter claro os seus propósitos, contar com profissionais como você, como eu, como outros que você vá se identificar, Uhum. mas sempre, sempre, sempre buscando melhorar, Uhum. buscando olhar para si. Não é fácil. De jeito É nenhum. um desafio e muitas vezes você vai pensar em desistir, mas é aí que está a importância de um bom profissional do seu Uhum. lado para te guiar, para te conduzir. O Gui tem um servir lindo, Uhum. ele tem um projeto maravilhoso, né? Uma condução muito gostosa. E se você se sentir à vontade, Gui, de falar sobre isso, para a gente poder fazer o nosso encerramento. Sim, o que eu tenho pra falar é que eu tô no processo, igual que a gente falou a live inteira, né? Eu tô no processo de descobrir como eu posso servir e entregar mais pras pessoas, né? Então, claro que eu tenho ideias, né, que eu quero desenvolver, mas eu só vou saber no caminho. Então, que bom é eu hoje estar podendo falar pra ti, Joyce, eu não sei exatamente o que eu entrego, porque eu tô no processo. Mas é que eu recebo tanto dele, eu recebo tanto do Gui, vocês não têm noção. Eu não sei se eu vou conhecer na vida uma pessoa tão generosa, tão Nada. amiga, tão do transbordo, sabe? Do fazer sem ver a quem acreditar, sabe? É um cara assim que eu falo, gente, como que pode? Ai, Como que querida. pode um serzinho fazer isso por alguém, sabe? Amado. E sem esperar absolutamente nada em troca. Sim. Gratidão por isso. Eu também te agradeço, Joyce. Essas pessoas que a gente conhece no caminho são de fato muito importantes, né? Então, esse passo que eu tô dando hoje aqui contigo para fazer uma live, que você já faz, já conhece, já é acostumada, para mim é algo totalmente diferente, novo, que você me proporcionou. Então, olha a importância das pessoas, né? Então, eu também recebo muito de você, sabe? Eu sou muito grato por isso, sabe? Oh, gratidão. Pessoas lindas, maravilhosas, mamães, papais que estão É, aqui, amigos, clientes, lindezas maravilhosas, nossas. Quero agradecer a cada um de vocês que está ao vivo ou que está assistindo gravado. A gente espera que tenha sido de contribuição, que tenha trazido, nem que seja um pequeno insight para você começar a ser a mudança, a viver a mudança na sua vida, começar a escolher diferente, acessar novos níveis, novos caminhos. Depois
encaminha essa live para as pessoas que você acredita que vai ser de contribuição para assistir ela gravada. Eu vou deixar no meu Instagram, vou deixar no YouTube, tá bom? E é isso, Gui. Gratidão pelo seu tempo, pela sua generosidade, pelo seu servir, pelo seu transbordo. Amo sua vida. Ah, eu Obrigada. também, meu bem. Eu que agradeço que a gente serviu um pouquinho as pessoas hoje, né? Transbordou. Exatamente. É o Um beijo propósito. para tu. Ah, é o nosso propósito, né? É Hum, isso. É. Um beijo. Gratidão. Tchau. Vou encerrar aqui. Tchau, gente. Boa noite.